Tudo começou ainda no ano de 1970, quando a Sega lançou o jogo Kyle Shark. Nele, o jogador precisava mirar e acertar um tubarão, que causou muitos sustos na época. Depois de anos, em 82, veio Haunted House, considerado o primeiro título survival de horror na história dos videogames. Mas esses eram apenas os primeiros passos do universo dos games de terror, que estavam se tornando um dos gêneros mais populares do mundo. Hoje a gente vai explorar um pouco esse universo dos jogos de terror. E mais do que isso, vamos analisar as experiências que eles são capazes de nos trazer, provocando assim sentimentos, sensações e cada vez mais intensos para os jogadores, não é? Mas antes de começar, deixa o seu like, se inscreve aqui, me ajuda a crescer o canal para mim continuar produzindo conteúdo. Bom, os games de terror eles são divididos em formatos e subgêneros diferentes. No entanto, o mais famoso são os de gêneros de survival horror, onde o jogador precisa fugir na hora, enfrentar inimigos, resolver enigmas, explorar áreas específicas do ambiente para progredir, passar as fases e terminar o jogo, finalizar. Essas características surgiram tanto com o Haunted House quanto em 3D do Monster Maze, quando ele surgiu no mesmo ano. A partir de então, os games de terror eles começaram a se consolidar no mercado e aprimorar suas experiências para o jogador. Nesse meio tempo, diversos títulos foram lançados. Em 1989 surgiu o primeiro game Cheat Home, que misturava elementos de sobrevivência e terror com RPG. Os gráficos da época já eram mais evoluídos que os jogos anteriores, que ajudavam a envolver mais ainda o espectador. O próximo grande passo veio em 1992, com o game Alone in the Dark. Era muito top esse jogo na época. O título era exclusivo para computadores e começava a inserir a tecnologia 3D nos jogos de terror, o que aumentou mais ainda o dinamismo e o nível de experiência para o jogador. Nos anos seguintes, esses aspectos foram se popularizando cada vez mais, até que em 1996 esse universo estava dando um passo radiante com o jogo Resident Evil, que era o nascimento de uma franquia de game de zumbi mais famosa de todos os tempos e que até hoje ela é popular aí no mercado. E ela foi a principal inspiração no mundo dos jogos. Bom, nesse período também houveram outras experiências interessantes e até chocantes relativas ao games de horror. Entre umas em destaque na época estava Clock Tower e Phantasmagoria, ambos em 95. Também teve o Harvester de 96. Esses dois últimos jogos ele era feito com atores reais e traziam cenas muito genuínas de filme de terror, capazes de assustar e chocar as pessoas que jogavam. Nessa altura, os jogos de terror eles já estavam oferecendo um panorama muito completo para envolver o jogador. O próximo passo era rumo à experiência, para deixar mais aterrorizante e ao mesmo tempo capaz de trazer o jogador para a realidade, né? Isso veio em 99 com o lançamento do Silent Hill. O título era diferente de tudo que havia sido lançado. Então ela colocava seus jogadores em um mundo de pesadelo e isolamento, num mistério tão intrigante para ser resolvido que causava curiosidade. Esse foi oficialmente um novo capítulo na história dos jogos de terror. Agora o foco estava em exigir psicológico do jogador, de forma em que os outros títulos viriam depois capazes de despertar uma sensação genuína de medo. Ao mesmo tempo que as franquias do Resident Evil e do Silent Hill continuavam desenvolvendo, aprimorando e inovando suas experiências, gerando novos títulos, outros games também surgiam com interessantes propostas e bem similares a esses. Entre eles a gente pode citar o Fatal Frame de 2003, Suffering de 2004, Haunted Ground de 2005, Sion de 2006. O próximo passo dos jogos de terror foi dado em 2008, quando saiu o game Dead Space. Embora a história do game seja de um homem pedindo ajuda no espaço e lutando contra a raça demoníaca, ele não fosse um conceito tão inovador na época, afinal de contas, Dom já tinha feito isso nos anos 90. E o título combinava muito bem com ação, horror, susto, só que os gráficos eram mais detalhados e o título trouxe a combinação de elemento, enigma, susto perfeito e uma narrativa bem elaborada, que dava um próximo passo em direção ao futuro. 2 anos depois de um game independente brilhante criar uma contribuição para esse universo do susto e intensidade, que foi um game Amnésia, The Dark Descent, que foi lançado em 2010.
que colocava um jogador em um personagem em primeira pessoa, com um mundo cheio de mistérios, monstros, sustos, reviravoltas. Esse título daria uma origem no marco de gênero, que vivia 3 anos depois, o Outlast, que também foi um jogo independente que era de primeira pessoa. Nele o jogador controlava um jornalista com o objetivo de investigar um hospital psiquiátrico, envolvendo mistérios. Mas entrar no local, o personagem encontrava um mundo de insanidade e violência, com segredos sórdidos, sombrios, né? E tudo isso tinha que ser desvendado. Agora, o único problema é que não tinha nenhuma forma de se defender, nenhuma única arma. A única forma de se proteger dos perigos era se escondendo ou encarando de frente o susto. Mas é claro que nos próximos anos esses elementos foram sendo explorados, sendo misturados com outros jogos de terror também que foram se produzindo. Os resultados são realmente assustadores, como The Evil Inc. em 2014, Soma de 2015, Resident Evil 7 de 2017, a série The Dark Pictures de 2019. É claro, esse é um gênero dos games que continua firme e forte, posicionando cada vez mais intrigantes que mexem com os nervos do jogador, né? E de fato, não dá para comparar um filme de terror com um jogo do mesmo gênero, porque quando você joga a proposta é muito mais imersiva. É claro que existem muitos títulos questionáveis aí no mercado que são forçados, mas também existe muitos títulos bons, capazes de nos envolver na história e tirar o fôlego. E os jogos são uma maneira muito intensa de viver isso. E o importante é que os gráficos ele continua evoluindo ao passar dos anos e trazendo cada vez mais novidade aterrorizante para o futuro. E se você entende desse mundo, você for explorar os seus mistérios, você vai ter uma grande surpresa. Você vai ser muito bem recompensado por essas histórias incríveis que inspiram medo, envolvendo aquele sentimento legítimo. E sem dúvida vale a pena explorar esse mundo. Você vai ter gratas surpresas. E também a gente não precisa nem relembrar do uso da tecnologia da realidade virtual, né? Que está cada vez mais se desenvolvendo e trazendo para o mundo dos jogos uma realidade bem mais complexa, bem mais evoluída e uma experiência bem mais intensa para os jogadores que gostam de susto, que gostam daquele clima claustrofóbico de envolvimento. Pois é, eu vou ficando por aqui e era só isso que eu tinha para falar. Tchau, tchau, deixa seu like e me ajuda a crescer o canal.